Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu pai, meu amigo eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, dou o meu ser, Entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Todo tempo tu és tão bom. Deixa eu arrumar. Bom dia! Bom dia! Bom dia às mulheres que já estão aí com nós. Bom dia para mais um devocional. Mais um dia 16. Os dias estão passando, estão indo. E aquele sentimento de Senhor, o que tu tens para mim hoje? É. Sabe que hoje eu acordei muito reflexiva, porque o meu despertador não tocou hoje. E eu acho que eu estava tão cansada que eu resolvi lavar a casa ontem no final do dia. E quando eu olhei para a hora, era 15 para as 8. E eu pulei da cama e falei, Senhor, só que eu estava orando, eu estava na cama e eu estava orando já fazia horas, mas não tinha levantado. E quando eu olhei, eu fico naquela, né? Eu fico orando ali, então quando o despertador toca, aí é hora de eu descer para arrumar as coisas, né? E o despertador não tocou e eu fiquei orando, pedindo direcionamento, pedindo para o Senhor o que Ele queria dizer através das nossas vidas hoje. E eu fiquei refletindo do quanto por muitos anos isso não era um estilo de vida para mim, sabe? Isso não era natural na minha vida. Era algo que eu ainda precisava adaptar.
era algo que eu ainda precisava fazer por, eu não vou dizer obrigação, mas porque eu precisava colocar aquilo. Sabe quando você vai começar a fazer uma coisa, um hábito, e você quer fazer, mas aquilo ainda não está enraizado? Uhum. E aí me veio uma frase assim, que a gente só precisa buscar aquilo que a gente não tem consciência, aquilo que a gente não tem, que não está fervendo realmente dentro da gente. Porque se a gente sente aquilo, a gente não consegue ficar sem. Quando você sente a presença do Espírito Santo, quando você realmente vive aquilo, você não se cansa, você não consegue ficar sem, você se torna aquilo um estilo de vida. É a mesma coisa quando você quer mudar, fazer uma dieta, quer mudar a alimentação, mas enquanto aquilo não mudar aqui e aqui, aquilo se torna difícil. Mas quando muda, vira uma chavinha que aquilo se torna um estilo de vida, aí sim você faz leve, você faz tranquilo, né? E, enfim, não sei nem por que eu comecei a falar isso, mas vamos lá, né? Bom dia, minha gente. Ai, hoje a gente vai falar sobre uma palavra que, para mim, eu acho que faz muito sentido o que eu comecei falando. Mas antes da gente ir para a palavra, vamos pedir direcionamento para o nosso Senhor, né? Vamos lá. Vamos orar. Paizinho, papai, estamos aqui mais um dia diante da tua presença, pedindo teu socorro, Senhor. Pai, tu és o Pai que nunca nos deixa sem resposta. A gente pode não estar te ouvindo, Senhor, como crianças mimadas, como crianças birrentas, a gente pode não estar te ouvindo, Senhor. Então nos ensina, Pai, nos corrige, Pai. Abre os nossos ouvidos, faz a gente sentar na tua cama, Senhor, e te ouvir. Tira esse tampão dos nossos ouvidos, dos nossos olhos, Senhor, e faz a gente te ver, te ouvir claramente, Senhor. Assim como um pai que educa, assim como um pai que dá direcionamento, assim tu és, Senhor, em nossas vidas. E eu te dou liberdade, Espírito Santo, desse dia. Eu te dou liberdade e eu te convido, Espírito Santo, para vir nos direcionar, nos guiar, ser a nossa voz nesse momento, Senhor. Diminua nós, Senhor, para que tu cresças através das nossas vidas, Senhor, porque sem ti nada tem sentido. Então a gente entrega o nosso devocional, o nosso dia, a nossa vida. Chega na casa de cada um que vai estar aqui, Senhor, para que seja a tua voz, a tua palavra, em nome de Jesus. E eu te agradeço por isso, Senhor. Amém. Amém, amém. Amém. Então vamos lá para a palavra, vamos para o nosso devocional. Hoje a gente vai falar sobre Efésios 6, a partir do versículo 10. Apesar de que se eu fosse parar para ler, eu te diria, e eu vou deixar isso aqui com uma dica para vocês, leiam o 5, né, onde começa ali, tem o viver pelo Espírito Santo, que foi algo que a gente começou falando, né? Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Leia também maridos e esposas, que vem logo depois no 21, né? Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Olha só como é importante. Aí depois vem o versículo 6, que é o começo ali. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Depois a gente vem escravos do Senhor. Escravos e senhores, né? Escravos obedecem em seus senhores terrenos com respeito e o temor. Sirvam com sinceridade como servirão a Cristo. Então, tudo isso que eu fui passando aqui foi o que a gente foi trazendo ao longo do nosso devocional, ao longo desses 16 dias, né? Então, se você não viu, já fica aqui o convite.
vai lá no nosso canal, acompanha, faça um propósito nesses 40 dias aqui conosco e se entregue. Se você tem alguma dúvida, simplesmente escute, deixe o Senhor entrar na sua vida. Mas hoje a gente vai lá para o 10, a armadura completa de Deus. E essa palavra, para mim, ela mexe demais com o meu ser. Mas eu vou ler e vou deixar a tia falar um pouco também, né? Vamos lá. Uma palavra final. A minha Bíblia diz assim: sejam fortes do Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Uau. Tu leu até o 13? E até o 3, quer continuar ou quer falar um pouco sobre isso? Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque é interessante a gente já, antes de a gente pegar a nossa armadura, a gente saber o porquê que a gente tem que estar revestido, né? Então aqui diz assim que é para terminar aqui, né, cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor, recebendo a força e o seu grande poder, né? Então diz assim que é para se vestir de toda a armadura de Deus, para que nós ficamos firmes contra as armadilhas do diabo. Por quê? Porque Deus está dizendo que a gente não está brigando. A gente tem, às vezes, a gente não é nós, tá? Nós, às vezes, estamos passando, às vezes, por uma briga feia mesmo, sabe? Não importa o que tu tá vivendo, mas às vezes é um conflito tão grande e a gente não consegue perceber. E aí, às vezes, a gente começa a lutar com a pessoa, que às vezes não é a pessoa, não é a pessoa. E Deus está nos dando direcionamento que não é. É o espírito, é espiritual. E Deus está dizendo que não é para a gente brigar com o ser humano, mas sim com o governo, com os governos espirituais, né? Que é mandado, sabe? Para que isso fique confrontando uns aos outros. E chega um momento que a gente realmente foca naquilo ali e não consegue ter o discernimento que aquilo ali não é, que aquilo ali é a pessoa, que a pessoa é estúpida, que a pessoa é agressiva, que a pessoa, sabe, ela é invejosa, ela tem vícios, e aí às vezes tu te coloca e tu pensa, nossa, a pessoa não vai mudar. Não, tu tem que realmente se levantar e dizer assim, ó, chega, porque eu sei que não é contra ele que eu tenho que brigar, não é contra ela que eu tenho que lutar, mas sim com aquilo que está vindo para tirar paz, para tirar o sossego, sabe? E então aqui está dizendo assim que é para a gente ficar, revestir-se com toda a armadura de Deus, mas antes diz assim, ó, vivendo unidos com o Senhor. É para nós estar unidos com o Senhor e recebendo a força do seu poder. Então não é a nossa força, não briga com a tua força, você tem que brigar com a força do poder do Senhor, que para mim nada mais é que, já começando, é a oração. É a oração, jejum aí, né? E para contra as armadilhas, então, né? E revistam-se com toda a armadura de Deus, que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas. Então, olha só, o inimigo vive fazendo armadilha e ele não se cansa. A gente se cansa muito fácil, a gente desiste logo, mas o inimigo não. Não. O ministério dele é fazer com que haja briga na família, que haja briga lá no seu trabalho, que deixe você estressado. Essa é a função dele. Mas a nossa função é orar e rebater isso com o nome de Jesus, né? Pode continuar a continuidade, Mayara. Pode falando alguma coisa que quer acrescentar. Eu achei muito interessante que aqui na minha Bíblia ele diz assim que a gente tem que se vestir com a armadura e permanecer firme contra as estratégias do diabo. Aí você para e pensa assim,
a estratégia do diabo. Ele não vai chegar aqui, né, chegar lá, sei lá, na minha casa, na tua casa, e começar a fazer coisas para que você se perca nele. Não, é aquela história do cavalo que sai, né? Ele dá um chute na bunda do cavalo, o cavalo se solta, né? E aí o cavalo vai pra rua, ele estoura a cerca do vizinho, aí ele vai pro meio da rua, um carro atropela, bate no outro carro, e que atropela, que quebra a cerca do outro vizinho, e que vai indo, 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 vai indo. Sabe, são coisas que vão acontecendo, por quê? Porque ele soltou o cavalo. Ele não fez o resto das coisas, ele só soltou o cavalo. Só que o problema é que você não está preocupado com quem soltou o cavalo ou que o problema foi o cavalo. Você está preocupado na tua autoridade. Não bateram no meu carro. Ponto. Eu estou na minha razão. Ponto. Quantas vezes o teu marido chega estressado em casa e a razão pode ser por uma coisa besta, mas a razão é tua e você está ali discutindo com ele. Você está ali querendo guerrear com ele, com as tuas palavras, com as tuas forças. Aí você ofende, aí você xinga, aí você joga palavras de maldição dentro da tua casa, sendo que lá no começo do dia foi o diabo que soltou o cavalo e você não parou para prestar atenção nisso. Então aqui para mim fica muito claro que a estratégia que o diabo faz, ele tem estratégias diárias para isso. Pode falar. E tu sabe que armadilhas, ciladas, né, é estratégia, mas assim, ó, me vem assim, às vezes tem uma criança dentro da casa, ou até um jovem, um adolescente, e às vezes a pessoa diz, vou dizer impossível para não dizer outras palavras, tá? Porque o fulano é assim, porque o ciclano é assim, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei... Ele amaldiçoa tanto. E aí vocês param e pensam que o inimigo não poupa nem criança. Ele vai usar as armadilhas dele, sabe? Aí, às vezes, a mãe ou o pai se colocar em oração e dizer, não, aqui não, eu consagro essa criança, eu consagro isso aqui, sabe? E contra, não, ele vai lá e bate, e bota de castigo. Ah, porque essa criança é rebelde. Ah, porque não sei... Gente, não é a criança, ela está sendo influenciada. Ai, nossa, Marga, que exagero. Não é exagero, não é exagero. O mundo espiritual é mais real do que eu e tu que estamos aqui. Ele é real. E essas estratégias que o diabo ele vem fazendo, foi como a gente falou, o ministério dele é esse, né? A função dele é esse. E ele não cansa, ele vai querer afetar a tua vida. Tem um livro que eu particularmente gosto muito, que traz muito essas estratégias, que se chama Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill, onde ele fala muito sobre como o diabo usa e influencia a nossa vida no dia de hoje, tá? Leia, porque assim, você muda a tua visão de realidade. Mas uma outra coisa que eu assim, que preciso falar, lendo desse versículo, é que no 12 ele diz assim, pois nós não lutamos contra inimigos de carne e de sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Então, quem nunca escutou aquela frase assim, ó, ah, mas nem tudo é espiritual. Nem tudo é espiritual. Não, minha gente, tudo vem de lá. Espiritualiza tudo. Né? Tudo vem de lá. Pode ter coisas que você vai ter que resolver na carne. Tem coisas que a gente tá aqui no mundo terreno, a gente precisa resolver aqui. Mas se você não dobrar o teu joelhinho, não vestir a tua armadura e não lutar lá no espírito, você vai se quebrar aqui na carne, porque você não vai dar conta de fazer. Porque você vai estar querendo fazer com as tuas mãos, você vai estar querendo lutar contra a carne, e o teu inimigo não é carne, o teu inimigo é espírito. E ele está nos dando aqui a direção de lutar contra os espíritos malignos e contra governantes e autoridades. Gente, a gente tem, ele está dando pra gente
a direção e o poder de lutar contra os governantes e as autoridades. Quem são governantes e autoridades, gente? São aqueles que mandam no mundo espiritual de uma forma ruim. Uhum. Mas Jesus, ele veio para nos libertar disso. Ele nos deu autoridade no nome dele para lutar contra isso. Então não tem nada na tua vida que não possa ser perdoado, que não possa ser ressignificado no nome de Jesus, porque ele já morreu. Ele pagou, porque se tivesse que a gente pagar pelos pecados, por coisas que a gente comete, seria morte. E ele morreu pela gente. Ele deu o sangue dele, ele sofreu. Então ele já pagou o preço. Ele pagou por você o preço. Por que você não está aceitando esse presente na sua vida, né? Enfim, bora seguir. Vamos para o 13. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados em todas as situações. Levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Usem salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Vou parar aqui, depois a gente termina o resto. Olha aqui, que lindo isso, né? Porque o Senhor, ele não diz assim, ó, eu vou te dar uma armadura, você vai lá e vai lutar, e vai ser lindo assim, né, na hora. Não, uma guerra, ela tem um processo. Você tem que vestir armadura, aí você prepara os cavalos, aí você vai pra guerra, né? Você tem que aprender a lutar antes de ir pra guerra. Se você for uma guerra sem saber lutar, você vai morrer. E existe o tempo de guerra. Tempo de guerra. Quando o inimigo morre, aí sim você ganhou a guerra e aí sim você pode voltar para sua casa. Então o Senhor não diz assim que você vai orar um dia, você passou a vida inteira fazendo coisa errada, aí você vai dobrar o teu joelho um dia e acabou. Não, existe primeiro um preparo. Então quando você começasse, você precisa começar a se preparar. Aí você precisa entender o que está dentro da tua casa, o que está dentro ali incomodando, qual é o espírito que está incomodando. Aí você se posiciona e aí você guerreia contra ele nas palavras. Ó, vista, cadê aqui onde ele fala? O cinto da verdade, a couraça de justiça, os calçados das boas novas, né? Usem o capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então não é para você sair brigando, não é para você achar que você vai ficar discutindo com as pessoas, não é você querer enfiar goela abaixo da outra pessoa a palavra, porque agora você mudou. Não, é você dobrar o teu joelho e pedir direcionamento para você primeiro. Quando você mudar, quando você tiver entendimento, tudo começa a mudar ao seu redor, porque você se posiciona contra aquilo e aí as coisas começam a fluir, né? Porque aqui diz assim, ó, portanto estejam preparados. Então, a gente tem que estar preparado todos os dias. É uma preparação diária. A nossa luta vai ser sempre, sabe? Então, para a gente ter um momento de paz, a gente tem que estar sempre preparados, né? Aqui a minha diz assim, ó, usem a verdade como um cinturão. Então, aqui a gente já começa assim, ó, o que é a verdade? Ah, tu é uma pessoa mentirosa? Para de mentir. Comece a viver a verdade. Aí, pode ser Adendo que não precisa ser uma mentira gigante, é uma mentirinha dentro da tua casa. Tá? E assim, ó, aquela parte que a gente sabe assim, que não tem pecado, pecadinho ou pecadão. Pecado é pecado, tá? Mentira é mentira, não tem. Pecado é pecado, não existe. Então, a verdade é verdade e verdade não tem mentira. Então, assim, ó, viver a verdade. Viver a verdade é não mentir e viver a verdade também, que é a palavra do Senhor. Não distorcer. A verdade é a verdade, que a gente lê a palavra do Senhor. E também, se você é uma pessoa que gosta de fazer uma mentirinha, aí
tem acesso o quê? A um inimigo que está ali, ó. Qualquer momento eu sei que eu posso usar ela como um instrumento da mentira. Então, Se use eu isso não em confesso, verdade. Então, confesso use a verdade como um cinturão, uma cintura. Olha, coloca a verdade, sabe? Eu vou viver a verdade, eu vou viver a verdade do Senhor, que liberta, que cura. Eu também vou me transformar de uma pessoa que eu era mentirosa. Eu não sou mais, eu vou exercer isso na minha vida, porque há um preparo. Tu não vai deixar de mentir hoje para amanhã. Não, tu vai se colocar e dizer, não, eu não quero mais ser assim. Eu quero realmente viver a verdade, e a verdade também da palavra do Senhor. Não distorce, não tem outra verdade. Se a gente tu acredita em Cristo, é essa que é a nossa verdade, né? E aqui vistam-se com a couraça da justiça. Seja uma pessoa justa. E também não seja tu fazer a justiça, porque Deus é o Deus da justiça. Deus é o Deus da justiça. Calce com sapatos da prontidão e anuncia boas novas da paz. Aí o que que é? É a gente saber que a gente que lê a palavra do Senhor, que tem uma vida de oração com o Senhor, tu é aquele que vai ter que apaziguar os ambientes, anunciando a boa palavra do Senhor. Então, todos os dias é um preparo. Todos os dias. Ah, tem hora que vai pensar, mas eu poderia ter falado. É verdade, eu também. A mim me aconteceu essa semana. Eu pensava, eu podia ter dito assim, né? Mas não foi bem assim que eu falei. Então, assim, há um preparo todos os dias, né? Todos os dias. E leve sempre a fé como um escudo. A fé, gente. A gente falou tanto da fé desde o início, né? O quanto a gente precisa dela, né? Como um escudo, sabe? sim, Abraçar a fé. Porque se tu tem fé e ora e tu pensa, não, o inimigo aqui não toca, porque eu vou me fazer um escudo com fé, através de oração, através da palavra do Senhor, né? O que mais? exato. E aqui diz assim que o escudo, ele vai proteger dos dardos de fogo do maligno. Porque olha só, no mundo espiritual vem muitas setas sobre nós, né? Então tu tem que ter esse escudo para rebater. Mas como tu vai ter esse escudo da fé para rebater se a gente não tem um tempinho para se Olha, chegar em Deus e dizer, Deus, olha, eu preciso estar preparado para o meu dia de hoje. Então, eu vou parar um pouquinho e vou ler uma palavra. E talvez é essa palavra que é esse dia que vai ser teu escudo, é, sabe? É como a gente leu lá essa semana sobre o Salmo 23. Daqui a pouco, o Salmo 23 vai ser teu escudo para te dizer, olha, eu levanto porque eu confio que o Senhor é meu pastor e nada tem me faltado, como a Mayara botou uma diferente, né? Ele não me falta, então eu tenho fé que Ele está comigo, sabe? É erguer contra os dardos inflamados, contra os dardos de fogo do maligno, sabe? E repreender, dizer assim, ó, né? A gente vai falar mais para frente disso, né? Então, vamos lá, Mayara, faça o restante ali. aquela, gente, eu fico aqui anotando também, porque vocês acham que a gente não tá aprendendo? Não, eu tô aqui, ó, com o meu caderno, anotando o que tá, aquilo que o Senhor tá falando. Bora seguir? 18. Orem no Espírito. Presta atenção que quando a gente percebe a língua portuguesa, que é o que a tia falou agora, orem no Espírito. Tá? Então, o que isso, eu vou ter que parar aqui, né? Quando você for orar, peça direção para o Espírito Santo, sabe? Coloca um louvor, deixa aquilo ferver em você. Não é rápido. Tem momentos que você vai precisar ser rápido, sim, mas tire um tempo do seu dia para você sentir a presença do Espírito. Senhor, desce, Espírito Santo, eu te convido para fazer parte, sabe? Deixa eu te sentir, me permita sentir, para daí você orar no Espírito, em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo, não é só por você, tá? Não é só no umbigo. E orem também por mim. Olha, peçam a Deus, peçam que Deus me conceda as palavras certas, para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Agora estou preso em correntes, mas continuo a anunciar essa mensagem
como embaixador de Deus. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele, como é o meu dever. Olha que lindo isso, né? É Paulo, né? Uhum. E ele diz: orem no Espírito, orem, permaneçam firmes. Ele estava preso, ele estava acorrentado, mas isso não impedia ele de trabalhar no mundo espiritual. Essa semana eu estava fazendo eu tenho estudado muito a vida de Paulo nesses últimos dias, e eu estava vendo que quando a gente vai ler Mateus, Pedro, Tiago, os apóstolos ali, né? Eles escreveram o que eles viveram. Eles contaram histórias que eles presenciaram, né? Eles viveram com Jesus. Então, eles estão contando histórias reais que aconteceram. Paulo não. Paulo, ele não viveu fisicamente com Jesus. Ele vive no Espírito. Então, ele não conheceu Jesus face a face, né? Fisicamente, ele conheceu no Espírito. E é isso que ele nos ensina. Jesus é um Espírito, Deus é um Espírito. É o Espírito Santo. Ele mesmo fala, né? É uma trindade, existe o Espírito Santo. E é isso que ele quer que você se conecte. Que você veja a face do Espírito, que você se conecte com o Espírito, que você viva no Espírito. Então, tudo que ele fala vem do Espírito, não vem da carne, não vem da alma, não vem do Espírito, tá? Então não é seu. Quando a gente fala sobre verdades, cada um tem a sua verdade, não, é uma verdade que está escrita na palavra. Não queira distorcer a verdade para caber na sua verdade, porque vem acontecendo muito isso hoje em dia, né? As pessoas vêm distorcendo a palavra para caber no seu ego, para caber nos seus pecados, naquilo que eu faço. Se couber para mim, se fizer né? Se der uma brecha ali onde eu possa dizer que eu estou fazendo certo, ok. E o evangelho ele não amacia o teu ego, pelo contrário, ele te faz crescer, ele te confronta a ser melhor. Então, assim como Paulo, esteja no Espírito e ore por você, pela sua casa, pelos seus, mas ore pelo povo do Senhor. Ore pelas pessoas que estão aqui à frente. E me veio muito assim, quando eu estava lendo, tanto que eu até dei uma travada, né? Orem por nós, porque a gente se coloca aqui todos os dias pedindo para que o Senhor nos use com a sua palavra. A gente não quer trazer o nosso discernimento, a gente não quer trazer a nossa verdade, porque não existe a nossa verdade, existe a palavra do Senhor. E talvez tenha alguma coisa aqui que vai sair distorcido daquilo que você pensa, porque a gente vai errar, porque somos seres humanos. Exatamente. Então, a gente está aberto a receber direcionamento, sabe? Ore por nós, porque a gente também precisa, porque a gente está levando a palavra de uma forma verdadeira, de uma forma real, de uma forma que Ele está nos pedindo. Então, vou só fazer um adendo, a gente tem um grupo onde a gente troca experiências, esse grupo está aberto a todas vocês mulheres para nos ensinar e para também receber um pouco do que a gente tem, um pouco ou tudo do que a gente tem, mas estejam presentes, tá? Venham fazer parte desse movimento. Bora lá, tia. Então, tá. Eu acho que por hoje a gente já pode encerrar, né? Com uma oração. Deixamos um outro devocional para amanhã. Né? Pode, bora lá. Então, Vamos orar. Então, vamos orar. Amado Deus e Pai, nos chegamos diante da presença, Senhor. Te agradecendo, Senhor Deus, por mais uma vez estarmos aqui, Senhor. Obrigado, Deus, porque não é falado de nós, Senhor, mas nós queremos falar de Ti, Senhor. Falar daquilo que o Senhor tem colocado sobre nós, Pai. Que nós somos capazes, sim, Senhor, de nos revestir, Senhor Deus, de autoridade Tua, Senhor. Que o Senhor venha nos revestir, Senhor, do alto da cabeça até a planta dos pés, Senhor Deus, com as Tuas armaduras, Senhor. E hoje, Deus, nos capacita a usar, Senhor. Que a gente entenda, Senhor Deus, que a gente não briga com pessoas, Senhor, a gente tem que brigar, Senhor Deus, com aquilo que está agindo, Deus. O Senhor diz que é para nós amarmos aos outros, Senhor. E que é para nós se importarmos com os outros, Senhor.
Então, nessa manhã, Senhor Deus, eu peço, Deus, que cada uma de nós venha ter um discernimento no Espírito, Pai. Que a Amém, gente possa Jesus. olhar para algo, Senhor Deus, que está acontecendo e dizer, não é do Senhor. E eu oro contra isso. Eu me posiciono sobre isso em joelhos, mas não levando isso para a pessoa, Pai, não agredindo, porque a nossa luta, Senhor Deus, é espiritual, Pai. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra nessa manhã, Deus, porque ela é verdadeira, Pai. Nós te Amém. agradecemos pela tua presença, Espírito Santo de Deus. Abençoa cada lar, Pai. Abençoa nosso sábado, Pai. Fica conosco, Senhor. Acampa com os teus anjos, Senhor Deus, em nossa volta, Pai. Em cada entrada de cada lar, Senhor Deus, que o Senhor coloque anjos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por hoje, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. E Então, tá. amanhã, domingo, a gente volta às 7, né? Ah, é verdade. Então, tá. Então, Até até amanhã. amanhã. Beijo, um abençoado sábado. Beijo. Lindo sábado. Tchau, tchau.